Olá, amados! Meditando um pouco sobre esse tempo em que estamos vivendo, tempo de pandemia, de confinamento, isolamento social, veio ao meu coração uma palavra sobre oração. O maior privilégio que Deus nos dá é a liberdade de podermos estar em Sua presença, em qualquer hora, a qualquer tempo e em qualquer lugar. A oração, além de ser um meio pelo qual temos comunhão com Deus, ela é também uma arma poderosa contra o inimigo. A oração, ela nos dá acesso, Deus nos proveu de uma arma secreta chamada oração, que nos dá acesso a todos os lugares do mundo. A oração nos dá acesso instantâneo a qualquer lugar. Podemos tocar corações para Deus em Juazeiro, através da oração, como se estivéssemos lá. Podemos entrar no nosso quarto, passar meia hora intercedendo a Deus por alguém em um hospital, como se estivéssemos lá. O apóstolo Paulo nos dá exemplos disso. Ele foi um grande pregador, um evangelista, um mestre incomparável. Mas ele também foi um grande homem de oração, um grande intercessor. Nós o vimos através das suas cartas enviadas às igrejas, orando e nos convocando à oração. Por exemplo, na carta aos Efésios, ele deixa registrada duas das suas orações, dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo ora pelos cristãos de Éfeso, para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Nós o vemos também no livro de Filipenses, orando, dizendo, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Mas me impressiona a forma como ele se dirige aos Tessalonicenses. Ele diz: orando noite e dia. Orando noite e dia, com o máximo empenho. Ou seja, com muito esforço, com grande interesse, com insistência. É nessa carta que o apóstolo Paulo nos orienta a orar, dizendo: orai sem cessar. Vendo a vida de oração do apóstolo Paulo, podemos concluir que a oração é algo de grande valor. Podemos concluir também que a oração, ela transcende as leis da natureza. Ela nos dá acesso a qualquer lugar do mundo. Pois quando Paulo escreveu essas cartas, ou algumas de suas cartas, ele estava em prisão. E mesmo prisioneiro, mesmo confinado em uma cela, mesmo um poderoso inimigo o tenha posto em grilhões, impossibilitando Paulo de pregar o evangelho, de visitar as suas igrejas, há uma coisa que o inimigo não pôde fazer. Ele não pôde impedi-lo de orar. Isso é algo grandioso. O inimigo não pôde impedi-lo de orar. O inimigo pode colocar algemas, pode enclausurar alguém, mas nunca poderá obstruir o caminho em direção ao Pai. Não pode, nunca. Pense no que isto significa para centenas ou milhares de cristãos em diversas partes do mundo. Alguns estão em prisão, outros estão em campos de trabalho forçados. Contudo, eles ainda podem declarar: podemos orar. Muros de pedras não fazem uma prisão. Mesmo que sejam impedidos de orar com os seus lábios, ainda assim podem orar em espírito. Amados, isso sempre será aplicável a nós, sejam quais forem as circunstâncias ou condições. Podemos estar enclausurados, podemos estar confinados, podemos ser impedidos de ir à casa de Deus,
de termos comunhão uns com os outros. Devemos sempre lembrar que o que quer que as circunstâncias nos façam, sempre estará aberto para nós o caminho em direção ao coração do Pai. Estará aberto para nós o caminho da oração, da intercessão. O apóstolo Paulo, ele estava muito ativo e muito ocupado na prisão. Ele orava pelos crentes de vários locais. Ele amparava suas igrejas através das suas orações. Dentro da prisão, o apóstolo Paulo estava exercendo um grande ministério. Podemos concluir com isso que o coronavírus pode ter nos enclausurado, pode ter nos confinado em casa, no apartamento ou em qualquer lugar, mas nunca poderá impedir-nos de exercer o nosso ministério de oração. A oração transcende as leis da natureza. Podemos orar. Amados, deixa eu lhe perguntar, quanto do nosso tempo nós temos dedicado a Deus em oração? Não vou lhe perguntar quanto empenho você tem feito pelas coisas dessa terra e naturais. É natural. Eu quero lhe perguntar quanto você tem se empenhado por fazer algo de valor eterno. Nós fomos chamados não somente para pregar a palavra, para exercer o ministério de oração. A forma de abençoar a terra é através da oração. Podemos orar por nós, podemos, confinados, orar pela nossa família, podemos orar pela nossa nação, que nesse momento está precisando muito do nosso clamor. O Brasil está precisando das nossas orações. Podemos dizer: Senhor, sara a nossa terra. Senhor, cura a nossa terra. Nos arrependemos, Senhor, pelos pecados da nossa nação, pelos nossos pecados. Clamamos ao Senhor: sara, nos perdoa. Podemos clamar ainda. Então, ouça o chamado do Espírito Santo. Paulo, movido pelo Espírito Santo, disse: orai sem cessar. Amém? Que Deus lhe abençoe, amados.